Nós iremos iniciar nessa noite a nossa nova série, Salmos da Alma. E eu gostaria de, já sem demora, pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, número 42. Aqueles que trouxeram aí sua Bíblia física, abra, por favor, livro de Salmos, número 42. Aos irmãos da mídia, hoje eu vou ler na versão Almeida Revista atualizada, por favor, tá? Geralmente eu utilizo a NVT, mas nessa noite, para este salmo específico, alguns textos que vamos ler na exposição, no desenvolvimento da mensagem, vai ser na NVT, mas este em específico, nosso texto base, gostaria de ler na Almeida Revista e atualizada, Salmos 42, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Peço que você preste atenção na leitura do texto. Eu sempre repito, e eu acredito que enquanto nós estamos lendo o texto bíblico, Deus já vai ministrando em nós, amém? E à medida que você lê, você já vai entendendo aquilo que Deus tem proposto para nós nessa noite. O texto diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Você pode apagar a luz para nós, por favor? Obrigado. Como eu disse, iniciamos hoje a nossa série Salmos da Alma, e ao longo deste mês, em função do Setembro Amarelo, nós trataremos à luz da Bíblia os dilemas, as aflições, o sofrimento, as doenças emocionais, e vamos refletir como nós nos comportamos nestes momentos, como nós lidamos com estes momentos, como nós reconhecemos estes momentos, e principalmente como nós identificamos, visualizamos, encontramos o favor de Deus. O favor de Deus que sempre nos alcança com graça, amor e misericórdia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 42, o salmo que Deus ministrou ao meu coração para a abertura dessa série. Eu fico muito honrado poder abrir essa série, porque trata de um assunto muito sério. E eu comentava ao longo dessa semana com a pastora Marlise, ao escolher o Salmo 42, é um salmo que me desafiou. Eu estava entre dois salmos para a ministração dessa noite, e este é um salmo que me desafiou, e com a ajuda do Espírito Santo irei ministrar sobre o tema A minha alma anseia por ti. Repita comigo: a minha alma
anseia por ti. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Que o tema dessa mensagem seja a nossa oração nessa noite. E este salmo me desafia porque ele é de uma exegese complexa, ele é de uma exegese desafiadora, e quando falo em exegese, falo em interpretação daquilo que o autor, daquilo que o salmista quis passar aqui. Mas por que essa exegese é desafiadora? Porque ele trata de sentimentos profundos e particulares desse salmista. Ele trata de dor, ele trata de sofrimento, ele trata de sentimento de desprezo e abandono, ele trata de choro, ele trata de esperança e total dependência de Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. E aqueles que estão com a sua Bíblia física devem ter observado logo na epígrafe do Salmo 42, que está escrito livro 2. Isso é porque o livro dos Salmos é subdividido em 5 livros. Portanto, os 150 salmos são divididos ou distribuídos em 5 livros. O livro 1 vai do número 1 até o Salmo de número 41, praticamente quase todos escritos por Davi. O livro 2, que se inicia no número 42 e vai até o número 72, muitos deles escritos pelos filhos de Corá, inclusive o número 42 que nós lemos. Salmo de número 42, escrito pelos filhos de Corá, ou os descendentes de Corá, também chamados de coraitas. Eram os porteiros do tabernáculo e tempos depois eram os porteiros do templo, como relatado lá em 1 Crônicas 9. Este lugar que os coraitas ficavam era um lugar separado e destinado à adoração ao Senhor. E eu estou falando tudo isso para você entender um pouco mais o que o salmista quer dizer com este salmo tão profundo. Os coraitas então faziam parte de uma elaborada organização para os serviços musicais do templo. Eles eram os adoradores do templo. E tudo isso teve início lá com Davi, e os filhos de Corá, os descendentes de Corá, deram continuidade nisso, e os filhos de Corá, descendentes de Corá, têm os seus nomes nos títulos de pelo menos 11 salmos escritos. Temos então o livro 3, que vai do número 73 até o 89, livro 4 do 90 até o 106, e por fim o livro 5 do 107 até o 150. Vamos nos ater nessa noite ao número 42, esse salmo que é o grito de uma alma sedenta por Deus. Trata então de um homem abatido, um homem angustiado, por estar privado do culto. Um adorador que agora está exilado no norte de Israel, que não pode prestar publicamente o seu culto ao eterno Yahvé. A Bíblia não nos informa sobre o motivo do exílio e as razões dele estar distante ou privado do culto, distante de Jerusalém. O texto bíblico apenas nos informa que, além da privação do culto, ele está cercado por inimigos que o acusam, que zombam dele, tripudiam de sua fé, perguntando: onde está o seu Deus? Colocando em xeque primeiro a existência do Deus eterno, e até dando a ideia de que, sim, Deus existe, mas este Deus que você serve certamente te abandonou. Esse é o contexto desse salmo, para que você entenda o porquê dessas palavras. Nós vamos meditar neste salmo dividindo em 2 partes nessa noite. Primeiro, do verso 1 até o verso 5, nós trataremos sobre o anelo por Deus, uma alma que anseia por Deus. Do verso 6 até o 11, nós vamos tratar sobre os dilemas do sofrimento humano, uma alma abatida, angustiada, triste. Dado então esse contexto,
e a estrutura de como nós vamos examinar esse salmo, eu gostaria de iniciar a exposição do texto para o desenvolvimento e aplicação da mensagem de hoje. E eu vou pedir para a mídia deixar em tela, por favor, Salmo 42, na versão que nós lemos, no verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha oração ao longo dessa semana, ontem, em que dediquei boa parte do dia, hoje de manhã, em que Deus fez coisas grandes aqui hoje de manhã, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós tivemos salvação de vidas aqui hoje de manhã, nós tivemos cura, nós tivemos testemunho depois do culto. Deus fez coisas grandes aqui de manhã. E a minha oração antes do culto da manhã, a minha oração ontem, a minha oração neste momento, em todo momento foi que essa mensagem não te emocionasse. O objetivo dessa mensagem nessa noite não é te emocionar. A minha oração era, Senhor, que esta mensagem não emocione a tua igreja, mas que traga cura e restauração. Se você chorar, não tem problema. É Deus te curando e te restaurando nessa noite. Que o choro não seja de emoção, mas que seja de cura, que seja de restauração, porque a presença do Senhor está aqui nessa noite. Amém? Portanto, eu não vou me ater às teorias sobre a busca desesperada da corça pelas águas por conta do cheiro que ela exalava, fugindo dos predadores. Você já deve ter ouvido essa história. Não vou também me ater ao faro privilegiado. São teorias, nada comprovado. São bonitas, são emocionantes. Mas eu não vou me ater a essas teorias nessa noite. Eu quero ser mais simples e apenas me ater aos aspectos que a geografia bíblica nos apresenta sobre as regiões que o salmista se refere. Ele trata no texto bíblico de algumas regiões que é importante a gente conhecer e entender o contexto de tudo isso. E ele tratava de regiões montanhosas, de regiões com clima muito seco e com escassez de água. A corça, portanto, precisava desafiar esse relevo, esse clima desértico, para buscar água. A corça, um animal tão comum nessa região, se desafiava no meio das montanhas, no clima seco, buscando por sobrevivência, buscando por água. Então, de forma muito simples e objetiva, a corça buscava apenas sobrevivência. Água como elemento básico para sua sobrevivência. Sim, a água é um item básico da sobrevivência animal e principalmente humana. Então, quando o salmista faz essa analogia, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Ele coloca a figura humana como aquele que depende de Deus, como o elemento básico da sua sobrevivência. Percebam que o salmista não trata da fome, ele poderia tratar da fome, mas ele trata da sede. Visto que o ser humano pode ficar semanas sem alimentar-se, mas sem água e sem líquidos, ele não sobrevive mais do que 5 dias. A água é essencial para a saúde do corpo, pois o nosso corpo tem mecanismos para estocar gordura, energia, mas não água. A água vai secando, se consumindo. Por isso que todos os meses que eu vou na nutricionista, ela pergunta, quantos litros de água você está tomando? E eu pergunto, litros? Chauana, nossa nutricionista abençoada, se ela estiver aqui no culto, se ela estiver nos vendo,
Você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Tem muita paciência comigo. Muito obrigado. A água é essencial e nós precisamos ficar abastecidos de água algumas vezes por dia. Não é verdade? Aqueles que não bebem água regularmente são fortes candidatos a desenvolver alguma doença, principalmente nos rins. Certo? Chegamos então à conclusão de que a água é necessidade básica. A água é vida. Sim, e é exatamente desta forma que a Bíblia apresenta a água, como símbolo de vida. Em Gênesis 1, o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas, gerando vida, e gerando vida, e gerando vida. Em João 4, essa nós vamos ler na NVT. Pode colocar na tela para mim, por favor, 4:10. Em João 4:10, João narra a história de uma corça que chegou ansiando por água. É um texto conhecidíssimo. De uma mulher fora do horário comum, fora do horário em que todas as outras mulheres iam ao poço tirar água, uma mulher que tinha um passado, uma reputação que não lhe favorecia. Essa mulher estava tirando água do poço. Jesus chega e diz: me dá água. E ela diz: mas você é um judeu, eu sou uma samaritana, que absurdo é esse? Os judeus e os samaritanos não se conversam, não se dão. Verso 10, do capítulo 4 de João. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Ele segue o diálogo e lá no verso 13, pulamos para o verso 13, Jesus responde novamente: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Jesus aponta então para algo que é eterno, para algo que foge do ambiente físico. Jesus diz: ok, você veio buscar água para matar a sua sede física, mas eu tenho uma água para você, que você nunca mais vai ter sede. A nossa alma anseia por Deus, a nossa alma anseia por Cristo. Ele é fonte de vida, Ele é fonte de graça. E o que me chama a atenção nesse texto, no Salmo 42 que nós lemos e no texto de João 4, é que nós vivemos buscando vida em lugares que só nos trazem morte. Nós vivemos continuamente buscando vida em lugares que nos trazem morte. Nós vivemos continuamente buscando vida em lugar que só nos traz decepção, remorso, arrependimento. E aí eu falo com você que entrou aqui nessa noite. Há quanto tempo você vem buscando vida? Nas drogas, no álcool, no sexo fácil, em relacionamentos vazios? Há quanto tempo você vem buscando vida em lugares que só afundam a sua autoestima? Ei, menina, quanto tempo você vem buscando vida em lugares que só usam o que você é e só usam o seu corpo? Ei, homem, quanto tempo você vem buscando vida em lugares que corroem a tua mente? Em lugares que
não geram vida e geram morte. Mas eu tenho uma notícia para você aqui nessa noite. Cristo morreu a morte que era para nós morrermos. A morte foi vencida. Naquela sexta-feira, a morte foi vencida. Ele cumpre o propósito do Pai. O véu se rasga e ele declara: Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, a liberdade está concedida, você não deve mais nada, você é filho, você é amado do Pai. Neste momento, as portas da graça se abrem e nós somos alcançados por este amor que gera vida, porque Jesus é a água da vida. Um pouquinho mais para frente, em João capítulo 14, verso 6, um dos textos mais falados e mais erroneamente citados, eu já falei sobre isso aqui. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é erroneamente citado quando dizem: ninguém vai ao Pai senão por mim. Está errado esse texto. O texto bíblico é claro em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai. Jesus reitera a sua divindade. Eu e o Pai somos um. Ele repete isso diversas vezes. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E são essas três coisas que nós procuramos em nossas vidas. Desde que nós nascemos, nós procuramos desenhar destino, encaminhar a nossa carreira, definir os nossos caminhos, por onde trilharemos um caminho de sucesso, na minha vida pessoal, profissional, financeira, emocional. E ao longo da vida nós vamos procurando caminhos que nos levem para uma posição mais confortável, mais agradável, certo? Então Jesus diz: pare de ficar procurando caminhos por aí, eu sou o caminho. Nós vivemos todos os dias buscando a verdade. Ninguém gosta de viver na mentira, certo? Viver de mentira. Tem um casamento de mentira, tem um emprego de mentira, tem um carro de mentira, Ninguém gosta de mentira, certo? Então Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade absoluta. E nós, como instinto humano, sempre protegemos a nossa própria vida. Então ele diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, para você que chegou aqui nessa noite ansiando por Deus, como necessidade básica de sobrevivência, eu preciso dizer para você: tem água limpa para você. Pare de ficar bebendo nas poças do mundo, porque Deus tem água viva para derramar sobre a sua vida. Uma água que você nunca mais vai ter sede, porque Ele é caminho, porque Ele é verdade, porque Ele é vida. Pare de ficar vivendo uma vida de vira-latas lá fora, tomando água suja, água de enchente, sendo que o Pai tem água viva e água limpa para disponibilizar para você, dizendo: esta água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Jesus é o caminho, Ele é verdade e Ele é água, Ele é vida. Amém? Vocês estão comigo? Seguimos então o texto base, voltamos para a versão em que nós estávamos. No verso 3, ele segue dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está?
Essa é uma descrição de profundo sofrimento. E no almoço nós conversávamos sobre isso, e do desafio de interpretar esse tipo de texto é exatamente por conta disso. É como se eu pegasse um diário seu. Imagine, Teacher Léo. Inclusive, bela voz no vídeo de finanças, hein? Glória a Deus pela sua vida. É como se eu pegasse os seus escritos e tentasse identificar o que você estava sentindo naquele momento. Esse homem, que nós já entendemos o contexto, num exílio, distante do culto, distante de Jerusalém, portanto distante de Deus. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? É uma descrição de profundo sofrimento, concorda? Em primeiro lugar, ele revela uma intensa tristeza do salmista, a ponto de ele viver em choro contínuo. Eu choro de dia e de noite. É um choro contínuo. Em segundo lugar, ele não conseguia se alimentar direito. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Eu me alimento das minhas próprias lágrimas. Tamanha era a sua tristeza, ele não conseguia comer direito. Era como se o seu choro fosse a única coisa que o alimentasse naquele momento. E enquanto isso, ainda sofria com os inimigos, zombando da sua fé e perguntando: onde está o seu Deus? E é bem assim que acontece, não é verdade? Onde é que está o teu Deus? Ué, mas você não é crente? Não é você aquele crente da igreja AME, que está lá toda quarta, domingo, vai em GP, faz seu devocional? Não é você, e o inimigo vem, né? Não é você que é crente. Por que você está desempregado se você é crente? Por que você está doente se você é crente? Por que a pessoa da sua família morreu se você é crente? Por que você está passando por isso? Você não é crente. Onde é que está o teu Deus? Você já ouviu isso? Onde é que está o teu Deus agora? Então, no próximo verso, o salmista entra no modo nostálgico, lembrando de como ele era feliz na presença do Pai. E a gente fica com essa nostalgia, pastora Marlise. Ah, como era bom o tempo que eu era feliz. Ah, como era bom o tempo em que aconteciam milagres na igreja. Ah, como era bom o tempo. Irmão, Jesus ainda cura. Jesus é o mesmo, ele jamais mudará. Hebreus vai dizer: eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Hoje de manhã, inclusive, fiquei muito feliz, sim, ouvi um testemunho de um homem. Ele chegou para mim, estava sentado ali um pouco antes de começar o culto, me abraçou e disse: pastor, eu estou curado. E ele começou a contar um pouquinho de como é que foi o processo de cura. E eu comecei a chorar com ele e disse: irmão, nós oramos muito por você. Ele disse: que bom, pastor, eu estou curado. Irmão, Jesus ainda cura. E se ele não curar, onde é que está o teu Deus? Ele está onde ele sempre esteve, no alto e sublime trono, no controle de todas as coisas. O problema é que a gente começou a ficar covarde, com medo. E se eu oro e não cura, como é que vai ficar minha reputação? Dane-se a reputação. Se ele quer fazer, ele faz. Se ele não vai fazer, ele não faz. Tudo está nas mãos dele. Eu só preciso ser instrumento dele, amém? Eu só preciso me deixar ser usado. E quando uma igreja ora, eu tenho certeza que o céu se move. Porque quando a igreja orou por Pedro, o céu se moveu.
a prisão abriu. Por conta da oração da igreja. Jesus cura. Jesus restaura. Jesus liberta. E Jesus transforma. Porque Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é vida. Ele entra então em modo nostálgico, lembrando de como ele era feliz na presença do Pai. Então no verso 4 ele vai dizer: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Nossa, como era feliz esse momento. Ele relembra dos tempos de alegria na presença de Deus. E eu quero dizer para você, volte nesta manhã ao primeiro amor. Deus tem alegria para você. Deus tem amor e graça para derramar sobre a sua vida. Aquele tempo não passou. Esse tempo é presente. Deus te chama hoje para uma vida de felicidade plena com Ele hoje. Relembrando então dos tempos que ele vivia feliz na casa do Pai, ele começa então a pregar para si mesmo, no verso 5. Então ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Imagina ele na frente do espelho assim, né? Imagina ele na frente do espelho pregando para ele mesmo: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Porque está abatido a minha alma. Por que está abatida a tua alma? Por que você está angustiado? Por que você está entristecido? O que aconteceu com você? Qual foi o gatilho que te trouxe até este momento que você está? Você não dorme se não for com remédio, você não acorda se não for com remédio, você não come se não for por remédio, não para de comer se não for com remédio. Onde é que você chegou? Por que está abatida a tua alma? Por que está angustiada a tua alma? Espera em Deus. O meu Jesus cura, liberta e transforma. O salmista entra num processo depressivo. Nossa, isso é falta de Deus. Não, em absoluto. Precisamos tratar isso com muita seriedade e responsabilidade. Isso não é falta de Deus. Isso é doença, precisa ser tratado. Graças a Deus aos nossos psicólogos, psiquiatras e por aí vai. Mas a palavra de Deus, nos direciona nessa noite a buscar água como fonte de sobrevivência na presença daquele que tem água viva. Com esse texto, verso 5, nós fechamos a primeira parte desse salmo, de uma alma que anseia por Deus, pela sua presença, graça e misericórdia. E agora nós entramos na segunda parte desse salmo, a partir do verso 6, que diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. E neste texto, neste verso, nós temos outros aspectos da geografia bíblica que nós precisamos destacar aqui nessa noite. Terras do Jordão, Monte Hermon e Monte Mizar. Por que o salmista utiliza essas analogias? Por que ele trata desses lugares, desses ambientes? Por que ele fala a respeito disso? Nós já entendemos o porquê ele faz analogia com a coça e agora precisamos entender o porquê que ele fala desses lugares.
Primeiro, eu quero trazer este texto também na versão NVT, que ajuda na compreensão. Ele diz: meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Sim, eu estou com a alma abatida, eu estou angustiado, mas eu não esqueço do Senhor. Eu lembro de ti. Desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. O texto na Almeida Revista e Corrigida que nós lemos, não deixa claro que o Rio Jordão nasce no Monte Hermon. A NVT já traz essa informação e depois, quando a gente olha na geografia bíblica, isso faz absoluto sentido. Mas primeiro nós precisamos entender que para o judeu da época, a geografia tinha um simbolismo espiritual muito forte. Estar em Jerusalém significava estar perto de Deus, no seu templo. Estar longe, especialmente ao norte, em Hermon, era sinônimo de afastamento da presença divina. E nesse texto, então, ele retrata altos e baixos da sua vida. Então ele fala: lembro de ti desde o distante Monte Hermon, ao norte. Hermon é o ponto mais alto do norte de Israel, cerca de 2.800 metros. Coberto de neve em boa parte do ano, uma bela paisagem. E ali nascem as fontes que alimentam o Rio Jordão, o rio central para a história de Israel. Vocês devem lembrar da história de Josué, em que o povo passa pelo Rio Jordão. Aqueles mais velhos de igreja vão lembrar do Rio Jordão: eu não passarei só, né? É exatamente nesse episódio. Lembramos também do Rio Jordão, em que Jesus foi batizado. Símbolo de vida, símbolo de promessa. O Rio Jordão que nascia lá no Monte Hermon, ao norte, cortava todo Israel, gerando vida para Israel. Ele fala também do Monte Mizar, que significa literalmente um pequeno monte. Não se tem definida a sua localização exata, mas provavelmente era uma elevação, uma pequena elevação, mais próxima do Monte Hermon. Então ele fala: eu lembro de ti, desde quando eu estava lá distante, no Monte Hermon, no topo mais alto, no pico mais alto do norte de Israel, distante do Monte Sião, distante de Jerusalém, mas onde nascia as fontes de vida do Jordão. Mas eu me lembro de ti também no pequeno monte, no Monte Mizar. Esse monte serve aqui como o contraponto. Eu estava lá no Monte Hermon, no alto, porém distante do centro da adoração. Eu estava no Mizar, no Monte Mizar, baixinho e distante do centro da adoração. No monte distante, periférico, mas eu assim ainda me lembro de ti, Senhor. Me lembro das tuas promessas. E eu me lembro que lá no Monte Hermon nasce fonte de vida, fonte de água e fonte de vida eterna. Ele segue então no verso 7 dizendo: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, ou seja, à força, ao fragor das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As ondas, as correntes, as torrentes representam tribulações sucessivas e esmagadoras. E aí você vai se identificando com o salmista. E aí você vai entendendo o salmo e aí a gente vai se identificando com ele, dizendo: sim, eu me sinto afogado pelas dificuldades. E é como se uma aflição puxasse a outra, porque não tem nada que esteja pior, que não possa piorar. E é bem assim, não é? Irmão, no tempo da prova, no dia mau, no dia da provação, parece que tudo
tudo começa a dar errado. Um abismo chamou outro. Ao fragor das tuas catadupas, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. É situação difícil. Vai se identificando aí, irmão. Se sente afogado pelas dificuldades. Se sente oprimido pelos inimigos. Ele segue então dizendo no verso 8: contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Porque em meio ao sofrimento absoluto, ele reconhece que tudo ainda está no controle de Deus. Irmão, Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que servi-lo seria tranquilo. Ele disse sim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É esse Jesus que eu quero te apresentar nessa noite. Não é o Jesus maneiro, não é o Jesus do hype, não é o Jesus gênio da lâmpada que vai resolver todos os seus problemas. Não. É aquele que diz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Porque eu sou caminho, eu sou verdade e eu sou vida. Você quer viver com sede? Tem Jesus para todos os gostos lá fora. Mas há só um. O verdadeiro Cristo, que diz, eu sou caminho, eu sou verdade e eu sou vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem para onde escapar, não tem via dupla, não tem escapatória, não tem meio termo, não tem segunda via. É um único caminho, é a única verdade e só Ele é vida. Verso 9, então ele diz, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ou, por que te esquecestes de mim? E aí entra num segmento do sofrimento humano que é complexo. O sentimento de ser esquecido. Você já teve o sentimento de ser esquecido? Eu vou te dar um exemplo muito simples. E aí, tem gente que liga muito para isso, e tem gente que não liga para isso. Vai dizer, se isso acontecer, pouco me importa. Mas tem gente que liga muito para isso. Imagine uma pessoa que você ama muito, e que diz que te ama muito. Esquece de te parabenizar no dia do teu aniversário. Não rola aquela sensação de, nossa, eu fui esquecido. Esqueceram. Ou no dia do seu aniversário ninguém menciona, ninguém fala nada no seu trabalho, em casa, como se fosse um dia comum. E você fala, eu fui esquecido. Ninguém lembra de mim. É um sentimento ruim, não é? É um sentimento ruim. Esse é só um exemplo, mas muito simples. Aqui é muito mais profundo que isso. Ele diz, Deus, minha rocha. Senhor, a minha vida está sustentada em Ti, mas por que Tu me esqueceu? E esse talvez seja um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. O sentimento de ser abandonado, esquecido, desprezado. E quantas vezes você já se sentiu esquecido por Deus? Eu já me senti. Em algum momento. Sabe aquele momento que você ora, as ondas vêm, você está desesperado, água por aqui, não consegue mais respirar, a vida te pressionando, os ossos quebrando, você ora e a resposta de Deus é,
silêncio absoluto. E aí eu estou vendo aqui de cima as pessoas fazendo o silêncio de Deus. É dolorido, irmão. Parece que ele esqueceu, mas ele não esqueceu. Porque eu tenho uma notícia para você nessa noite. O meu Deus trabalha no silêncio. O meu Deus trabalha no silêncio. Enquanto Elias estava naquela caverna, veio o vento, veio tempestade, veio de tudo. E Deus não estava em nada daquilo. Deus estava na brisa suave, no silêncio, perguntando: o que você está fazendo aí, Elias? Saia dessa caverna, saia dessa tristeza, saia desse ambiente profundo que você está. Eu tenho vida para você. Pega essa mensagem para você nessa noite, irmão. Deus tem vida para você. Deus tem vida para você. Isaías 59 vai dizer: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, do filho do seu ventre, que se não compadeça dele, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Vocês já imaginaram? Pode uma mãe esquecer o filho, não se compadecer dele, esquecer dele, mas eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Ele segue então dizendo, no verso 10: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo. Eles não falavam uma vez, eles ficavam repetindo, dizendo, o teu Deus onde está? Percebam a profundidade de sentimento nessas palavras. E aí eu pergunto, você já quebrou algum osso? Já quebrou algum osso? Dói, né? Eu nunca quebrei, mas dizem que dói muito. Esmigalham-se-me os ossos. Ele estava dizendo como que, e na NVT vai dizer, os insultos deles me quebram os ossos. Era como se os ossos fossem quebrados a partir daqueles insultos. O teu Deus te esqueceu, e isso esmigalhavam-se os ossos, quebravam os ossos do salmista. Sentimento de dor absurda, motivada pelo sentimento de abandono. O teu Deus onde está? O teu Deus te abandonou. Você está entendendo, amém? Você está aí, amém? O teu Deus onde está? Esse sentimento de abandono, esse sentimento de dizer, Deus, até quando? Abacuque fez essa oração dizendo, até quando clamarei eu e o Senhor não vai me ouvir? Sabe esse sentimento de ser esquecido? Onde está o teu Deus? Onde estava o teu Deus? Quando você perdeu o emprego? Onde estava o teu Deus quando faltou comida na tua despensa? Onde estava o teu Deus quando você foi acometido por doença? Onde estava o teu Deus quando você perdeu aquela pessoa querida? Onde estava o teu Deus? Eu vou te dizer onde estava o teu Deus. Ele estava sentado no sublime e poderoso trono,
olhando todas as coisas e regendo todas as coisas, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Era lá que o teu Deus estava, onde ele sempre esteve, soberano e poderoso, reinando e controlando todas as coisas, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu entro então na conclusão dessa mensagem nessa noite, com o último verso desse salmo, em que o salmista volta a pregar para si mesmo. Ele então diz, verso 11: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele repete esse verso, como se fosse o verso principal da sua canção. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, grifa-se, espera em Deus. Irmão, Deus não é indiferente ao sofrimento humano, não é. Entenda, nesta série de mensagens ao longo de setembro, Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Deus não tem prazer em te fazer sofrer. Deus não tem prazer em te ver sofrer. Mas há processos que nós precisamos passar, que forjam a nossa vida. Há situações em que nós mesmos precisamos dar o passo. Há situações em que nós precisamos ser curados. Há situações em que nós precisamos ser restaurados. Há diversas situações na nossa caminhada de fé. E Deus está conosco em todas elas. Porque Deus não é indiferente ao sofrimento humano. E eu preciso dizer para você nessa noite, você não está sozinho. Não, você não entendeu. Você não está sozinho. Há um Deus olhando para você, cuidando de você. Estes dias subindo a serra com um dos meninos que trabalham comigo. A gente atrasou uns 30 segundos para sair, porque o GPS não estava funcionando, não queria conectar. Deu uns 30 segundos para conectar na mídia do carro. E na Serra de Curitiba, eu estava dirigindo e eu vi um caminhãozinho rodando. E ele parou bem no meio da pista. Não bateu em ninguém, rodou. Estava chovendo muito naquele dia. Falei para o menino que trabalha comigo e disse: era aqueles 30 segundos, né? A gente podia estar do lado desse caminhão. Deus está cuidando de nós quando a gente nem vê. Quando a gente está dormindo, quando a gente não percebe. Deus está cuidando de você. Está cuidando dos teus filhos, está cuidando da tua esposa, do teu esposo, da tua casa, da tua família, do teu pai, da tua mãe. Deus está cuidando de todas as coisas. Você não está sozinho. A tua alma anseia pela presença de Deus, porque isso faz parte da tua natureza. Assim como a corça precisa tomar água, anseia pela corrente das águas, a minha vida também anseia por Deus, porque é a minha fonte de sobrevivência. Sem Ele eu não vivo. Jesus tem vida para você. Jesus tem saúde emocional equilibrada para você, amém? Ah, mas eu estou passando por um processo muito difícil. Tenho orado e a resposta não vem. Sabe, queridos, quando nós oramos ao Senhor, Deus pode nos dar 3 respostas. A primeira é aquela que nós todos queremos e gostamos. Quando Deus nos diz sim. Oh, maravilha quando Deus diz sim, né? Sim, maravilha. Deus está no controle de todas as coisas, glória a Deus, aleluia.
E a segunda resposta é uma mais enfática: dói, mas aí a gente para de pedir. É quando Deus diz não. E é difícil não. Desde pequeno a gente não é bem alinhado em receber não. Mas o não, ele dói, mas ele é enfático, a gente para de pedir, entendeu? A vontade acabou. Mas existe uma terceira resposta que é a mais difícil, que é quando Deus diz: espera. Ainda não, só um pouquinho. Fica de pé nessa noite, por favor. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Espera em... A banda pode subir, por favor. Espera em Deus. 2 salmos antes, no Salmo 40, Davi nos dá o segredo de uma vida equilibrada. Pode colocar na NVT para mim, Salmo 40, verso 1. Ele diz: eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero e de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem que se desvia para a mentira. Eu esperei com paciência no Senhor, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera no Senhor, confia nele. Isaías 64:4 vai dizer: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha no silêncio, amém?